Por que os evangélicos não adoram Maria? Ela está viva. Tá viva. Na Bíblia do Satanás, né? Porque na Bíblia de Deus não fala que ela tá viva, não. Aí vai vir os boca aberta. Ah, mas a Bíblia não fala que ele tá morta. Então meu bisavô também não tá morto, que a Bíblia não fala dele. Sabe por que os evangélicos não adoram Maria? Porque Lucas capítulo 4, verso 8 vai dizer: ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto. É por isso que a gente não presta culto para Maria, nem louva Maria, nem ora Maria, nem faz nada para Maria. Só quem merece é Jesus. Shalom, meus queridos. Então, o que nós vemos aí é uma briga de mãe e filho. A Igreja Católica traz ali uma devoção a Maria Miriam, né? E aí o crente e o evangélico diz que somente Jesus, né? Pode ser, ele quis dizer que Jesus pode ser adorado. Bom, quem colocou Jesus no patamar de adoração? Foi a Igreja Católica. Isso no ano 325, no Concílio de Nicéia. Jesus foi eleito Deus pelo Império Romano através da Igreja Católica, dos bispos da Igreja Católica, que eles já andavam antes de acontecer a reunião. Existia uma certa divergência nas crenças ali. Então a Igreja Católica decidiu ali no Concílio de Nicéia que Jesus ele era o segundo Deus. A Trindade não foi formado ainda. A Trindade só foi, a divindade do Espírito Santo só foi oficializada em 381 no Concílio de Constantinopla, Imperador Teodósio na época. Então, aí fica a briguinha aí do irmão, do evangélico, e fica a briguinha com os católicos. Agora, quando os católicos defendem a adoração a Jesus, quando os católicos defendem a adoração a Maria, ou a qualquer outra, ou a qualquer outro santo canonizado como santo da Igreja Católica, eles estão eles estão defendendo algo que é deles. Eles criaram esse dogma, essa idolatria, tá? A Igreja Católica rotulou isso a eles como santos e que era para ser adorado. Eu me lembro quando eu fui excluído da Madureira ali por o senhor Gilvano Galdino. Ele cruzou os braços e apontou para os líderes que estavam lá e disse assim, ó: mas ele disse que não pode, que eu não posso adorar Jesus. Ele achou um absurdo ter falado aquilo. Aí o crente aí do vídeo disse que adoração, louvor é somente a Jesus e não a Maria, né? Claro que a Igreja Católica ela tem o seu santo de devoção. Mas quem criou também Jesus como santo de devoção e que para ser adorado e onde eles fazem orações a ele e veneram. Você pode assistir uma missa, você pode assistir uma live da Igreja da Católica em qualquer plataforma, que vocês vão ver eles atribuindo adoração a Jesus, orando a Jesus e dando a ele atribuindo a ele como uma divindade e que é digno de ser adorado. Mas quem criou isso aí? Foi a Igreja Católica. Então, quando a Igreja Católica faz isso, eles estão falando algo que é deles. Eles criaram Jesus no patamar de divindade, adorado como Deus. Isso aí foi a Igreja Católica, o ano 325. Agora, quando o crente ele absorve isso, como o senhor Gilvano Galdino na época, ele absorveu e ele me excluiu, porque esse foi a maior pauta para eu ser excluído da Assembleia de Deus Madureira, a qual eu fazia parte. Essa foi a maior pauta que o Gilvano Galdino usou, porque eu neguei a divindade de Jesus, que a palavra Cristo não faz parte do nome dele. Então eu prefiro nem falar. Cristo é uma palavra grega que quer dizer ungido, e ungido tem muitos na Bíblia, tem vários Cristos na Bíblia ali. Claro, os primeiros Cristos foram ali os Kohanim, que são os sacerdotes, mas não é o assunto em questão que está em foco. Então é isso, gente. É uma briguinha de igreja, é uma briguinha de mãe e filho. Então, quando o católico fica, ou seja, o evangélico critica o católico porque ele tem Maria como santo de devoção, aí ele diz que é só Jesus. Na verdade, ele está fazendo algo que somente a Igreja Católica também criou. Também colocou Jesus no patamar de uma divindade para ser adorado. É uma briguinha religiosa de mãe e filho. Quem está certo? Quando uma pessoa adora Jesus e se eleva a ele como ser de adoração,
vocês estão obedecendo decretos de Roma, porque isso foi decretado por Roma lá no ano 325. A crença se formou antes, mas somente no ano 325 foi oficializado. Jesus saiu de lá como novo Deus de Roma, pela Igreja Católica, é claro, reunido ali por o imperador Constantino, que era o imperador da época, que fez a reunião. Ele não participou das reuniões, deixou a bispaiada, a patrística da Igreja Católica decidirem tudo que tinha que ser decidido. Então, quando essa reunião terminou, Jesus saiu dali eleito o novo Deus de Roma. É simples assim. Então, quando um cristão adora Jesus, quando um cristão se coloca nos pés de Jesus, quando um cristão ora para Jesus, eu lembro quando eu era evangélico, às vezes eu dobrava o joelho e eu não sabia para quem orar. Outrora eu estava orando para Jesus, outrora eu estava orando para o Espírito Santo, outrora eu estava orando a Deus. Mas na verdade a única oração verdadeira é somente ao Pai. Eu não tenho que me dirigir a Jesus, porque isso é uma invocação indevida, e nem ao Espírito Santo, porque ele não é uma pessoa, ele é a presença, uma extensão de Deus até o homem. Então, quando um cristão, um evangélico critica a Igreja Católica por isso e fica nessa briguinha, quem está correto? Bom, o católico está correto, porque essa idolatria, essa criação veio deles. Eles estão praticando algo que eles criaram. E o evangélico que está adorando Jesus? Ele está adorando e praticando uma adoração que a Igreja Católica criou e empurrou nele. Eles levaram o calote. Eles foram enganados pelo sistema de Roma e hoje estão tudo aí adorando Jesus. Aí vão criticar a Igreja Católica. Mas a Igreja Católica, ela está mais correta porque, apesar de ser uma idolatria e pecado diante do Eterno, mas eles criaram essa idolatria. Essa lei, esse dogma foi oficializado como verdade por eles. É errado, claro. É uma idolatria. Mas o evangélico está aí criticando e dizendo que pode se adorar Jesus, e o próprio Jesus falou que a adoração somente ao Pai. Mateus 4,10 ele deixou bem claro: adoração e prestação de culto somente ao Criador, ninguém mais. Então, deixa de briga, gente. Você que me ouve nesse momento, pare de adorar Jesus. Você está cometendo pecado adorando Jesus, porque não se pode adorar Jesus. Yeshua, ele nunca pediu adoração para ele. Adoração, ele mesmo ensinou isso. Ele mesmo ensinou a adoração somente ao Pai. E por que vocês adoram Jesus? Porque isso é um legado de Roma. Isso é um legado do cristianismo católico, porque o cristianismo da gema é católico. As bases todas são católicas. Adoração a Jesus, culto a Jesus. Nós abrimos este culto. Isso é base católica. Tá? O culto é para Deus, e a forma de cultuar foi revelada ao povo de Israel, não como nós vemos hoje aí, totalmente diferente. Shalom, um abraço, gente. Deixem dessa idolatria, adorem somente ao Pai, prestação de serviço. Deixe de adorar Jesus, porque adorar Jesus é um pecado, é uma transgressão contra a lei, porque ele mesmo ensinou isso. O próprio Jesus ensinou, Mateus 4,10. Se você for olhar, somente ao Pai. Ele vai ensinando isso aí nos evangelhos. Adoração, prestação de culto somente a Yod-Heh Vav-Heh. Um abraço, gente. E que o Eterno abençoe e mentes possam evoluir e buscar a verdade e se libertar dessa idolatria. Shalom, um abraço, estamos juntos e misturados. Shalom, shalom, que o Eterno abençoe.